Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendência de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Pai querido, em nome do Senhor, abençoa esta palavra, te peço. Dá entendimento a mim, mesmo tendo-a estudado, sou dependente da tua graça. E também dá entendimento à igreja, naquilo que está sendo proposto desenvolver por meio desta pregação. Dependo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Domingo passado, pela manhã, eu falei sobre Ana, e o título foi Sonhar e Orar. Ana tinha um grande sonho. Ela era uma mulher, no lado humano da questão material, completa. Como eu falei, né, usei o exemplo de 2 moedas, que tem a mesma moeda com 2 lados, né? Ela tinha um lar estável, um marido que a amava muito, meio bitolado espiritualmente falando, insensível e um ponto meio crítico também, por não entendia a dor e o anseio da esposa. Não lhe faltava recursos, não está escrito, mas o próprio texto dá a entender que era uma família de classe média alta, que Eucana era bem sucedido como fazendeiro, né? Era a agricultura, era a economia da época. Mas ela desejava ser mãe, pois o que hoje em dia, para muitos, no máximo um casal, e naquele tempo era uma loucura, e a mulher era valorizada, abençoada, e o homem também era honrado pelos filhos que tinha, pelos filhos que a mulher podia dar a ele. Então o homem era honrado, né? Quanto mais filhos, mais honra para o homem. E para a mulher, pois considerava-se que ela era frutífera, e se era frutífera, então havia uma bênção de Deus sobre ela, ela era bem-aventurada. E assim era o pensamento de então, e nos dias atuais no Oriente não mudou muito quanto a esta questão. Mas era impossível ela dar à luz, estéril, humanamente falando, realmente impossível. Mas ela cria que Deus pudesse mudar essa situação. O problema era que o Senhor parecia surdo às suas orações. Ano após ano, eles subiam a Siló, onde estava armado o tabernáculo, aquele construído por Moisés, era uma tenda ainda. O tabernáculo, mesma estrutura, o templo mesmo foi construído por Salomão. Mas Deus parecia não estar ouvindo Ana. Ela buscava e nada. O tempo estava passando e absolutamente nada acontecia.
tudo normal, toda aquela rotina. E para gravar isto, Penina, que não era crente, era prima, né? Como nós costumamos dizer, isso é um primo. Infernizava a vida dela, fazia questão de lembrá-la continuamente, que ela era queridinha de Eucana, era serva fiel do Senhor, mas Penina, ou seja, ela é que honrava Eucana, que Deus abençoava, pois dava filhos, dera filhos e filhas para Eucana. Isso levava Penina, Ana a um desespero, a ponto de algumas situações ela não querer nem participar daquele momento de comunhão, de sacrifício, de comunhão, de adoração a Deus no templo. Isso era um horror para ela. Eu disse que certamente ela pensou em desistir. Humanamente falando, quem não pensa em dizer, vou me contentar como está, Deus não me ama, ou se me ama, mas não quer me abençoar, não está interessado em fazer, operar, responder às minhas orações. Ela pensou em desistir. Certamente pensou. Mas ao mesmo tempo ela conseguia superar e buscava a Deus. E eu fiz uma pergunta e respondi dizendo, por que ela não desistiu desse grande sonho? Pois tudo levava a crer que nada ia acontecer. Eu disse que Deus tinha um propósito na vida dela, era Deus quem havia cerrado a sua madre, e Deus estava olhando lá na frente, e por isso Deus a sustentou. Por isso, quando ela estava com a vela já quase se apagando, o Senhor aquecia a luz, e ela voltava a ter esperança, ela voltava a crer, e voltava a perseverar. E assim, como bem sabemos, seu sonho foi realizado. Mas era um sonho no qual Deus teria grande participação. Samuel, Deus não lhe deu apenas um filho, mas o filho que Deus lhe deu, respondendo às suas orações, de acordo com os seus propósitos, também foi um grande profeta, um grande juiz, um grande sacerdote. O homem que Deus usou para fazer a transição de um governo monárquico ou monarquia para, me perdoe, de um governo teocrático através dos juízes para a monarquia, reis, né? Sendo ele o homem que Deus usou para ungir Davi como rei de Israel e consagrar o primeiro rei, que foi Salomão, que foi Saul, né? E depois da rejeição ele vai ungir o segundo rei, que foi Davi, um homem extraordinário. Irmãos, Deus usa nossas vidas, Deus trabalha através de nós, Deus tem seus propósitos. Nem sempre Ele vai revelar, se é que revela de forma clara e específica, mas no final a sua vontade se cumpre, e todos aqueles quais Ele está agindo e confiam também são extremamente abençoados. Você olha isso para toda a história bíblica, na vida de Abraão, de Sara, de Rebeca, de Raquel, a própria Ana. Esse texto traz lições preciosas sobre a parceria entre a fé humana e os propósitos soberanos de Deus. Você precisa entender que é uma parceria entre a fé humana. Eu digo essa fé no sentido da sua vida, não é a fé humana, mas uma fé em Deus, mediante a salvação. Não estou falando uma fé totalmente humana no mundo sem Deus. Há uma parceria. Deus nos salvou por um propósito, a coisa que Ele permite por causa disso. Então, esse texto vai trazer, ou traz algumas lições que a gente vai trabalhar sobre essa parceria entre a fé humana e os propósitos soberanos de Deus. Lembrando que do lado de cá, muita gente não sabe absolutamente nada. Ana não tinha a menor ideia o porquê nascer estéril não era tão difícil naquele tempo. Mas ela tinha a menor ideia que a sua esterilidade foi um propósito de Deus. E o que Deus estava preparando. E ela pagou um preço, mas a fé humana dela
no caso em Deus. Ela não sabia que era uma parceria. Joquebede, aqui não fala o nome da mãe de Moisés, mas seu nome é Joquebede. Nasceu num período em que seu povo, os israelitas, estava, não é? No caso de povo, passando ou debaixo de grande opressão. Você sabe a razão. Depois que toda a geração de José morre, os novos governantes do Egito, o novo governante, as novas dinastias, ficaram com medo dos israelitas, pois estes cresciam de maneira extraordinária. E já eram, ou já estavam se tornando maiores em termos de números do que os egípcios. Então o faraó desta época deu uma ordem de que todos os meninos hebreus, toda hebreia, né, toda mãe hebreia que desse à luz a um menino, esse menino deveria ser morto, jogado no rio, ou a espada, enfim, ele tinha que ser morto. E muitos meninos israelitas morreram. Foi nessa época de grande opressão, em que certamente muitas mães, para não verem seus filhos serem mortos pelos soldados de Faraó, ou jogados ao rio, no Nilo, para alimentar os jacarés, muitas mães se privaram do seu sonho de ser mãe. Não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia nos dá a base para crer assim, obviamente. Se privaram de ser mãe, usando os métodos anticoncepcionais da época, deveria existir algum. Eu sei que, e quando elas davam à luz ou se viam grávidas, era uma loucura, pois elas começavam a sofrer entre a possibilidade real de ter seu filho morto quando desse à luz. Talvez algumas tenham praticado alguma forma de evitar a gravidez ou até aborto. Estou conjecturando, mas o texto me permite pensar assim. Era uma angústia muito grande. É interessante como Deus às vezes escolhe momentos muito difíceis, ou permite momentos extremamente difíceis para fazer grandes mudanças em nossas vidas, para cumprir seus propósitos. A gente olha para esse Deus extraordinário, em um momento em que era extremamente perigoso, impróprio, inadequado, dar à luz a um menino, Deus vai usar uma mulher, a fé de uma mulher. Como naquele tempo não tinha como saber o sexo antes do nascimento, a mãe sofria ao engravidar. Eram 9 meses de sofrimento, porque sabia que se fosse menino, provavelmente ele seria morto. Que luta! Quantas vezes Deus permite essas lutas? Por um período que a gente não imagina. Mas são situações assim que Deus age. Que não há um mandato, uma perseguição humana, patrocinada pelo homem, uma ordem, um edito, uma lei, que vai impedir o agir de Deus. Que vai impedir Deus de operar o que Ele tenha determinado. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é Senhor sobre tudo. Joquebede dá à luz. Eu imagino que foram 9 meses de angústia para ela. E neste momento, um grande alívio era quando via que era uma menina. Quando a parteira dizia, olha, nasceu, é um menino, é uma menina. As mães hebreias.
tinha um grande alívio. Ela passou 9 meses pensando: se for um menino, o que fazer? Como eu vou fazer para não perder meu filho? Algumas tiveram o privilégio de a parteira ser egípcias e não enganar Faraó. Outras parteiras hebreias também, mas era exceção, porque a ordem era clara. Se desobedecesse e fosse descoberto, morria toda a família. Era assim que eles faziam. A mãe, a criança, a parteira. Porque a vida humana estava na mão do rei. Ele tinha poder absoluto, ele decidia quem ia viver, quem ia morrer. Era assim naqueles tempos. O que fazer quando a criança nascer? Se for um homem, essa foi a grande luta. Finalmente nasceu a criança. Nem nome ela deu ainda. E quando nasce, ela percebe que o menino é formoso. Ela já tinha um plano, se fosse menino. O plano era colocá-lo no rio depois de um tempo, para ver o que iria acontecer. Ela olha para a criança, vamos chamar de Moisés. Ela não chegou a dar nome, quem deu nome é Moisés. Se deu, a Bíblia não coloca, foi a filha de Faraó. Ela olha e vê aquela criança linda. Ela vê uma criança formosa, saudável. Talvez tenha visto algo mais. Deus não falou nada com ela. Deus não disse a ela que aquele menino seria um libertador do seu próprio povo. Deus não fala certas coisas. Elas têm que ir acontecendo aos poucos, até que a gente veja, ou fique claro, o porquê de uma caminhada tão difícil muitas vezes. Mas ela amava e amou seu filho, e ela resolveu desafiar Faraó. Tomada pelo amor humano de mãe e pela fé em Deus, pois Hebreus 11 vai dizer que foi pela fé em Deus, que ela não temeu a ordem de Faraó, ela tomou uma atitude. Ela resolveu colocar aquela criança nas mãos de Deus. Vamos ver o que Deus vai fazer, Deus fará. Ela resolveu confiar em Deus. Colocar o destino do seu filho nas mãos de Deus. Ela não entregou para ser morta, ela o escondeu por 3 meses. Como não podia mais esconder, ela pega um cesto, calafeta esse cesto, isola ele e coloca no rio. Ela não colocou para morrer. Talvez ela já tenha percebido os dias em que as filhas de Faraó ia banhar-se no rio com as suas servas. Talvez ela pensou, quem sabe eles recolhem esse menino, tem misericórdia, mas era apenas conjecturar, ela estava apenas conjecturando sobre isso. Mas acima de tudo eu creio que ela orou. E ela falou: Deus, essa criança é linda, é meu filho. E o Senhor pode poupá-lo, o Senhor pode usá-lo, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não tenho como mantê-lo aqui, porque se eu mantê-lo aqui é morte certa. Então eu vou colocá-lo no cesto, vou calafetar, vou amamentar ele primeiro bem, que ele consiga ficar aí uns 3 horas, precisar de alimento, de ser alimentado. Vou colocar no cesto, e o Senhor colocar nas suas mãos, porque aqui ele vai morrer, na minha casa é certo que vão dedurar, alguém vai descobrir, ele vai morrer, nós iremos morrer, mas no rio ele pode morrer, a 99% dele morrer, mas lá ele tem alguma chance. Alô? Você precisa entender que Deus pode todas as coisas. E o que é impossível ao homem é possível para Deus.
Essa pequena chance que às vezes uma pessoa tem é tudo que Deus precisa. Quanta gente desiste, se joga a toalha no 9º round. Nós esperamos contar até 10. Alguns lutadores no boxe, não é essa luta aí que diz que é esporte, isso é violência pura. No 9º, quando estava chegando a 10 no 9º, ele se levantava e virou e venceu o oponente, o adversário. Quando a derrota já estava para ser decretada. Ela pensou assim: na minha casa, meu filho vai morrer. Diz que ela ocultou por 3 meses. E é certo que iriam descobrir, eles eram vigiados. A polícia secreta lá do Egito estava andando. É claro que o faraó mandava olhar as casas, vasculhar as casas, porque ela escondeu. Isso quer dizer que entrava gente para ver se tinha algum menino recém-nascido. É só você abrir a mente para pensar. É óbvio, porque ela o escondeu. Mas já não tinha mais lugar para esconder. Ela disse: aqui é a morte certa. Não só dele, vai perecer todos nós. Vou fazer isso. Porque lá também tem 99% dele morrer. Mas ainda há 1% dele sobreviver. Ela confiou em Deus. Ela confiou nessa possibilidade. A última palavra em cada situação da nossa vida é de Deus. Maria gosta muito de falar sobre isso. A última palavra. Que fé. Ela nem foi lá, foi a irmã. Foi a filha. Pois diz que esconder a irmã do menino. Olha só, uma filha. Já adulta, provavelmente. A mãe não teve coragem. Ficou olhando. Pensou o desespero? Já pensou o desespero? Mas ela disse: lá ele tem uma chance. Era mínima. Se agarre. Não sei qual é a tua situação. Se a porcentagem para você é mínima, se agarre, porque com Deus é tudo o que Ele precisa, se Ele tiver um propósito nisso. Lá Ele tem uma chance. Ela confiou em Deus. Ela foi extraordinária. Glória a Deus. Com essa atitude ela coloca Moisés nas mãos do Senhor. Ela não tinha a menor ideia, mas não tinha absolutamente a menor ideia que estava agindo de acordo com os propósitos divinos. Ela não podia imaginar que ali o filho dela seria o futuro resgatador, o futuro libertador de Israel. O nascimento de Moisés, nem ela, nem a filha de Faraó, ninguém. O nascimento de Moisés não estava apenas nos planos de Deus, mas nos planos de seus pais, mas sobretudo nos propósitos de Deus. Que coisa maravilhosa. Diga ao seu vizinho: o nascimento de Moisés não estava apenas nos planos de seus pais, mas sobretudo nos propósitos de Deus. Que coisa maravilhosa. Oh Deus extraordinário. Chegou uma viúva para Eliseu e disse: olha, meu marido, teu servo era isso, o profeta morreu e estamos com dívida, e ele vem, é chegado o credor para levar os meus filhos no lugar das dívidas. Vê o que você pode fazer. Eliseu: não pode fazer nada. Profeta duro, com Pedro, né? E diz lá: não tenho ouro nem prata,
Mas o profeta diz: o que você tem na sua casa? Ela não dava nem valor ao que ela tinha. O profeta disse: ela tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a gente vai comer e tal. Não tem nada, não sei uma botija lá, um tiquinho de azeite e tal. O profeta: oba! Tem milagre na sua casa. Tem milagre. Tem milagre. Faz o seguinte. Aí vem a fé. Tudo gira em torno da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele orienta como multiplicar azeite. Vai pedir panelas vazias. Não está aqui não, só citei. Glória a Deus. Pensando em Joquebede, coisa extraordinária. Irmãos, ela raciocina. No Nilo, ele pode ser comido por jacarés, mas haverá uma sobrevida. Aqui é a morte certa. Não abra mão dos seus sonhos. Não deixe de sonhar. Talvez tuas chances sejam mínimas ou estejam diminuindo. Mas para Deus não faz a diferença. Ele trouxe Lázaro para a vida da morte depois de 4 dias. Para nós faz, para Deus não. Nunca pare de sonhar. O sonho dela era não entregar seu filho à morte. Então ela entrega a Deus. Já entregou o seu sonho a Deus? Mas entregou mesmo. Nunca pare de sonhar, de acreditar. A não ser que você esteja pensando em coisas absurdas. Deus faz milagres e não absurdos. Ela não podia imaginar, meu Deus, que ela estava agindo exatamente como Deus havia previsto. A fé desta mulher foi fantástica. Deus honrou a fé de Joquebede. Honrou de maneira maravilhosa. O restante dos versículos diz como Deus honrou a fé de Joquebede. Primeiro, a primeira maneira como Deus honrou a fé de Joquebede é que o Nilo, que deveria ser a sepultura de seu filho, tornou-se instrumento de seu livramento. Aquilo que pareceu seu fim pode ser o recomeço de uma mudança drástica na sua vida. No versículo 5 e 6, vamos ler novamente. Diz que desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Ela sabia da maldade do seu pai, da liderança. Deus providenciou, ironicamente providencia a filha de Faraó para recolher alguém que faria grandes baixas, grande mal, olhando para o lado, pela ótica egípcia, ao próprio povo. Deus prepara alguém. Ou seja, na providência divina, já estava tudo arquitetado, ou arquitetado, na providência divina. O grande milagre é que ninguém sabia de nada. E então, Deus honra, fazendo com que o lugar de sepultura se transformasse instrumento de livramento. Quantas vezes a gente pensa que vai ser nossa sepultura, vai ser nosso fim.
E Deus está apenas agindo para um propósito maior lá na frente. Para ser um lugar que vai nos fazer passar para uma outra realidade. E que está sendo um instrumento enquanto este momento não chegue. Outra coisa que Deus honrou Joquebede é que, em vez de ser comido pelos crocodilos, ele foi adotado pela filha de Faraó. Se você olhar nos versículos 7, versículo 7, vai dizer assim, ó: então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que se de ama e te cria a criança? Olha a estratégia da irmã, da filha de Joquebede. Ela não fala minha mãe. Ela não diz eu sou irmão dele. Eu sou irmã dele, melhor dizendo. Falei irmão. Ela se omite. A filha de Faraó disse: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Acho que Spielberg aprendeu com a Bíblia algumas coisas que ele fez. Olha que ironia. Irmãos, a filha de Faraó recolhe a criança. A irmã do menino diz: queres que eu vá chamar uma hebreia, a mãe da criança, ela diz, para dar para uma das hebreias, não diz que é a mãe, para criar, para amamentar, para servir de ama. Ele precisava ser alimentado de leite materno e a filha de Faraó não poderia fazê-lo. Ela diz: vá. E ela chega: Joquebede, não, aliás, mãe, o que houve? Ela já esperava uma notícia ruim. Muitas vezes nós nos preparamos só para a notícia ruim. Que tal se preparar para as boas notícias? Glória a Deus. A gente só se prepara para o pior, e Deus está pensando o melhor na nossa vida. Mas a gente só se prepara para a derrota. Ah, vou morrer viúva, eu vou morrer solteirona, isso, aquilo, outro, meu filho, aquilo, outro, vou morrer de fome, vou perder o emprego, blá, 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 e o diabo vai mesmo. Mas a gente não olha com confiança para o futuro. Deus vai me dar uma bênção. Vou ser bem-sucedido espiritualmente e financeiramente e profissionalmente. Claro, você tem que investir também, né, mané? Né? Simplesmente tem que investir também. Isso no final vai ser bênção. A gente não se prepara, a gente só se prepara para a derrota. Nós somos um povo que nos derrotamos, pelo menos boa parte, antecipadamente. Nós não nos preparamos, pelo menos no sentido de fé, de confiança, só para a derrota. E de repente chega a filha: mãe, o que houve, minha filha? O que aconteceu? Pela expressão, ela deveria achar que não, era outra coisa, não a morte de Moisés, da criança. Mãe, a senhora não imagina. Deus honrou a sua fé, mãe. Deus honrou a sua confiança, mãe. Deus honrou, mãe. Deus está conosco. E as duas começaram a chorar. Mãe, filha, o que houve? Olha, a filha de Faraó recolheu nosso irmão. E daí ela pediu, eu falei com ela que se queria chamar uma hebreia para criar a criança, para amamentar, até ser liberada. Ela disse que podia, mãe. Vai lá, mãe. E aí o filho veio. O filho é colocado nas mãos dela. Quantas vezes você pensa que Deus não te ama, que você perdeu a alegria, que não mais vai recuperar? Você vai recuperar a sua alegria, a sua autoestima, o que você deseja. Em nome de Jesus. Quem tem derrota é o diabo. Quem está aqui para matar, roubar e destruir é Satanás. Você vai recuperar. Você vai recuperar de um jeito ou de outro. Mesmo que teu barco tenha afundado, Deus tem outro barco para você, é um navio maior, mais seguro. Se for um novo casamento,
Um cara bem melhor do que essa praga que te arrebentou. Bonitão. Não precisa ser bonitão, não. Também beleza não põe mesa, né? Mas isso põe, né? Um cascalho mais caprichado. Valorização. Alguém que é um cavalheiro, não um cavalo. Alguém que venha te tratar como uma dama. E vice-versa, que tem cavala também. Eu ia fazer assim, mas deixa pra lá, não apanho. A gente só se prepara uma notícia. Isso aí? E você está com isso? E prepara o SINAF. Como está teu SINAF? A gente não acredita que Deus pode mudar a situação. Aceite, se prepare. Irmãos, a fé nos faz sonhar. Sonhar dentro de uma realidade por causa do Deus que servimos, pois Ele é o Deus do impossível. Mãe, mãe, mãe! E ela corre. Só faltou gritar, meu filho, meu filho. Ela não fez isso. Segurando as emoções, ela chegou, se apresentou. E outra coisa, ia receber para isso. Ainda ia ter din-din, money, mufunfa, qualquer coisa que dizem aí, né? Cascalho. Eu prefiro um cascalhão de obra de rico, né? Cascalho de obra de pobre é muito ruim. Porque o versículo 5 vai dizer que ela, eu vou te pagar. Ela se apresenta e diz assim, ó, versículo seguinte, 9, então lhe disse a filha de Faraó, a Joquebede, que era, porque diz versículo 8, respondeu-lhe a filha de Faraó, vai, saiu pois a moça e chamou a mãe do menino. Como a gente viu no versículo 3, no versículo 4, diz a irmã do menino. Então, obviamente, a irmã é uma filha de Joquebede. Não há dúvida quanto a isso. Ela chama a sua própria mãe, ou seja, a mãe do menino, como diz o texto aqui. Ela vai falar com o filho de Faraó. Imagina a emoção desta mãe. Muitas vezes, irmão, para você ganhar, você tem que perder. Aqui está um princípio do perder para ganhar. Perder para ganhar. Aqui está um princípio do reino. Em tudo na vida. Às vezes você tem que abrir mão de algo para ganhar outro. Ela vai, imagina a emoção, segurando a emoção. Mas eu acho que ela abraçou tanto aquela criança, só faltou falar meu filho, meu filho. E a mulher ainda diz assim, ó. Então disse a filha de Faraó, leve este menino e cria amor, pagar-te-ei o teu salário. Olha que Deus bom. O que Deus vai te dar, irmãos, vai ser infinitamente melhor e superior ao que você recebeu até agora. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ainda salário, olha, coisa maravilhosa. Te prepare para as boas coisas. Não para as derrotas, para as dificuldades. Que alegria. Quando ela olhou para trás, que a filha falou, estava longe, meu filho, começou, Deus, obrigado, Jeová, obrigado, ou Iavé, sei lá como ele falava, obrigado, glória a Deus, glória ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, glória a esse Deus, e abraçava e Moisés, a filha, mãe, vai matar o menino, mãe. Está lá. E ela pôde ter seu filho, pelo menos por uns 7 anos. Que era mais ou menos a idade de desmamar a criança. Agora separar-se dele não foi tão difícil. Não ia estar na casa, mas sabia que não tinha perdido seu filho. Que não havia dado a luz em vão. Que a fé não fora em vão, não fora vã. Quando chegou a idade, quando disse já grande aqui, não quer dizer adulto não, tá?
Ele passou um bom tempo na casa de Faraó. Sendo menino já grande, ela então levou a sua filha. Agora, quando um soldado chegasse na casa dela, estava lá, ó, nessa casa não pode esse menino para tocar. Esse menino é filho, ou foi adotado pela filha de Faraó. Ninguém podia fazer nada. Deus sabe como proteger. Deus sabe como cuidar. Deus sabe como operar o milagre. Desmamado o menino, ela o devolveu, levou. E certamente, de vez em quando, ela passava para ver o seu filho, ou procurar notícia. Mas ela sabia que ele estava bem. Mas ela ainda não sabia que Deus era com ele da forma quanto ao propósito que Deus tinha na vida. Ela já devia desconfiar, porque os sinais, mas não imaginava como, quando e onde. Agora, uma questão bacana que eu quero, antes de finalizar, eu tenho alguns pontos aqui, mas eu quero dizer um ponto logo, uma questão bacana. Você vai ler em Hebreus, no capítulo 11, que Moisés, mesmo criado no luxo, na riqueza, depois da certa idade, na casa de Faraó, ele nunca perdeu a sua identidade. Esse amém foi fraco, alguns não entenderam. Mesmo criado no luxo, na riqueza, na pompa, sendo preparado para ser o príncipe, para sentar-se no lugar de Faraó, como rei do Egito, ele nunca perdeu a sua identidade hebreia, ou como hebreu, como um descendente, como israelita. Ele não, vamos dizer assim, ele nunca perdeu a sua identidade como um cristão. Nunca perdeu. O problema é que nas lutas muitos perdem a identidade. O problema é que nas dificuldades, nas tristezas, perde a identidade. Se envolve com coisas que desagradam a Deus. Se vendem no sentido de, ele nunca perdeu sua identidade. Ele nunca perdeu. Quando ele se torna adulto, e isso em torno de 40 anos, a gente sabe isso, ele sai para visitar os seus filhos, os seus irmãos. Mas o texto é muito mais profundo lá de Hebreus, que vai dizer que ele contemplou o galardão celestial, o reino de Deus, a glória, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Abriu mão da riqueza, do luxo do Egito para servir a Deus. O problema não é que Deus não possa fazer, é que alguns perdem a sua identidade cristã. Começam a agir de forma errada. Começam a praticar coisas que não agradam. São levados por pensamentos, palavras. Irmãos, não é porque algo fracassou que tudo vai fracassar. Existe uma colocação muito feia, muito maligna, tipo, homem não presta. E eu descobri que homem presta. Não são todos. Não é porque uma situação deu ruim que outra vai dar. A segurança está na obediência a Deus. Ele descobre que o sangue dele não era azul, como dizem por aí. Que rei, filho de rei, príncipe e tal, tem sangue azul. É uma linguagem, dizer da linhagem real. Ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia, e ele não perdeu. Ele se recusa. Bom, Moisés foi devolvido à filha de Faraó. Joquebede teve o privilégio, portanto, de amamentá-lo, de criá-lo lá para a idade dos 7, entre 10 anos por aí. Bastante tempo. Ela amou, curtiu e devolveu. Mas a grande ironia disso tudo é que Faraó, sem ter a menor ideia, ele que nas suas atitudes queria frustrar os planos de Deus,
sem que ele tivesse consciência no questão disso. Ele queria impedir que os israelitas crescessem, se libertassem, virassem contrário, eles se tornassem os senhores da terra e os egípcios escravizados, tinham medo disso, sem ele ter consciência quanto a isto, mas o inimigo sabia que Deus ia trazer um libertador, não exatamente quem, pois havia uma profecia de 400 e poucos anos atrás, através de descendentes de Abraão, que o povo entraria no Egito, mas iria sair, mas sem ele perceber, sem saber, sem ter consciência exatamente assim. A grande ironia é que ele tentou frustrar os planos de Deus, mas não pôde. Ao contrário, ele próprio criou, sustentou e educou o libertador de Israel. O libertador estava dentro da casa dele. dentro do palácio. Olha que coisa. O homem queria enfrentar os poderes do Egito, dos egípcios ou de Faraó. Não esse morreu. O outro na dinastia, com um cajado na mão. Pior que os egípcios deviam dizer: não é possível, esse homem foi criado e educado, se alimentou aqui, esse homem seria príncipe, e ele chegava lá, foi o homem que Deus usou para libertar os egípcios, criado pelos próprios egípcios, educado na ciência, sustentado. Olha que coisa fantástica, meu irmão. Fica calmo. Deus está usando pessoas que não tem mais nada a ver, mas está usando até que o seu verdadeiro propósito se cumpra na sua vida. Deus é fantástico. Deus é fantástico. Deus é fantástico, irmãos. Moisés cresceu, se fortaleceu, aprendeu todas as ciências do Egito, vivenciou depois as dificuldades do deserto. Finalmente enfrentou com um cajado na mão todo o poder do Egito e libertou o seu povo da dura escravidão, criado na casa do inimigo. O inimigo alimentou aquele que se virou contra ele. Que coisa fantástica, que Deus extraordinário. E como moral dessa grande, maravilhosa história, eu quero dizer que Deus ainda opera maravilhas na vida daqueles que ousam sonhar, mesmo que tudo à sua volta diga não. Que ousam crer, confiar, que se apegam ao fio de esperança enquanto ele existe. Joquebede sonhou, acreditou e agiu conforme o que sentia em seu coração. E Deus honrou a sua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você nunca deixe de sonhar. Vale a pena você pegar esta mensagem que vai ser lançada no YouTube, ouvir e mandar para todo o mundo habitável. Que seja lá o seu irmão, sua irmã. No nome de Jesus. Deus falou coisas extraordinárias. O Senhor trouxe revelações bíblicas que a gente nunca parou para pensar. No nome de Jesus. Deus abençoe. Deus pode honrar a sua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.